Segunda Reis, capítulo de número 2, a partir do verso 1 está escrito assim: Elias é levado ao céu num carro de fogo. Sucedeu, pois, que havendo o Senhor de levar a Elias num redemoinho ao céu, Elias partiu com Eliseu a Gilgal. Diga comigo, Gilgal. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram para Betel. Diga Betel. Então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram a Eliseu e disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E Elias disse a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Diga Jericó. Porém ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim vieram a Jericó. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor por cima da tua cabeça? E ele disse: também eu bem o sei, calai-vos. E disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Diga Jordão. Mas ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim ambos foram juntos ao Jordão. E foram 50 homens dos filhos dos profetas, e de longe pararam de fronte, e eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou a sua capa e a dobrou, e feriu as águas, as quais dividiram em duas partes, e passaram ambos em seco. Sucedeu, pois, que, havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que tu queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. E disse Eliseu: eu peço-te que haja porção dobrada do teu espírito sobre mim. E disse ele: coisa dura me pediste. Se tu me veres quando for tomado de ti, assim se fará. Porém, se não me veres, não se fará. E sucedeu que, indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalo de fogo os separou um do outro. E Elias subiu ao céu num redemoinho. Quantos dizem amém, irmãos? Tome assento, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, o texto que nós acabamos de ler, a Bíblia vai falar de dois homens de Deus. Quantos eu disse? O profeta Elias e o profeta Eliseu. Eu não sei os irmãos, mas quando eu falo de algum personagem bíblico, dependendo de quem é o personagem, particularmente, eu já me lembro de algo que Deus usara estes homens para realizar. Por exemplo, quando fala de Davi, eu me lembro de Golias. Quando se fala de Noé, eu me lembro da arca. Quando se fala de Daniel, eu me lembro da cova dos leões. Quando se fala de Sadraque, Misaque e Abidnego, eu me lembro da fornalha de fogo ardente. E por aí vai. Falou de Moisés, eu me lembro do Mar Vermelho. E a vida desses dois homens de Deus não é diferente. Quando falo de Elias e Eliseu, algo me vem à mente. A primeira coisa que me vem à mente quando eu falo de Elias é que Elias ficou conhecido por alguns comentaristas como o profeta do fogo, porque ele orava a Deus e Deus respondia com fogo. Respondia com fogo para derrubar os seus inimigos, respondia com fogo para mostrar que havia aceitado o sacrifício que fora colocado no altar adiante de Deus. E Eliseu também não é diferente. Quando eu falo de Eliseu, eu me lembro de duas coisas. Primeiro, o profeta da porção dobrada, que nós acabamos de ler aqui o texto, e se o horário permitir nós vamos chegar lá. E também eu me lembro do profeta que foi sucessor do ministério de Elias. E detalhe, Deus, quando vai escolher este homem, Deus escolhe este homem em uma hora que Elias estava achando que só tinha sobrado ele como profeta, porque a Bíblia vai dizer que Jezabel mandava prender, bater e matar quem profetizasse contra a casa dela e os feitos dela. A Bíblia diz que Elias se esconde dentro de uma caverna, e é lá que Deus vai buscar esse homem. A Bíblia diz que Deus chega na caverna e diz: Elias, homem de Deus, o que você está fazendo aí? Senhor, eu não sei se o senhor está sabendo. Eu estou parafraseando, viu, irmão? Porque Deus não é pego de surpresa, mas para os irmãos entenderem o meu raciocínio. Senhor, eu não sei se o senhor está sabendo, mas Jezabel mandou matar todos os teus profetas, só sobrou eu. Deus disse: você não sabe de nada, Elias. Eu ainda tenho 7.000 homens que não
não se dobraram a Baal. Deus estava dizendo para Elias: tem gente se vendendo, mas eu ainda tenho os remanescentes. Tem quem está se dobrando, mas eu ainda tenho os remanescentes. Tem quem está se perdendo, mas eu ainda tenho os remanescentes. Tem aqueles que já perderam o foco, mas eu ainda tenho os remanescentes. Inclusive, Elias, sai daí que eu já vou te mostrar onde está o homem que vai te suceder, porque daqui a pouquinho eu vou te tomar e eu já tenho no meio dos 7.000 alguém que vai te substituir. Vem comigo que eu vou te mostrar. Irmãos, Deus sabe achar onde está a pessoa que Ele quer usar. E eu vou repetir, não é para você dar glória não, é para você guardar na tua prateleira. Mas se você tiver glória, fica à vontade. Deus sabe achar aonde está a pessoa que Ele quer usar. Pode se esconder como for, mas quando chegar o tempo de Deus, Deus sabe o teu endereço, a tua casa. Você pode dar um glória por esta palavra, irmãos? Eu já disse isso aqui, mas eu vou repetir. Deus é mais ou menos assim. Quando Ele diz assim, ó, eu vou te usar, e você diz, eis-me aqui, Ele vai te usar. Mas quando Deus diz assim, eu vou te usar, e você diz, eu não uso o outro, Ele vai te usar. Oh, glória a Jesus. Não adianta se esconder. Deus sabe achar onde está. A Bíblia diz que Davi, Deus mandou buscar no pasto. A Bíblia diz que Gideão, Deus mandou buscar no lagar. Moisés, Deus encontrou ele no deserto, no monte de Deus que estava atrás do deserto. Jonas, o fujão, Deus encontrou ele no calabouço do navio. Não é você que vai se esconder do chamado de Deus. E eu, se eu fosse você, eu dava um glória, porque louvado a Deus que foi Deus quem te chamou. Oh glória. E Deus vai escolher um homem improvável. O Eliseu é um homem improvável, que tem uma profissão improvável, está num lugar improvável e fazendo algo improvável. Nota de rodapé: Deus é especialista em usar os improváveis. Tanto é que nós estamos aqui, começando por mim que vos falo. Porque uma coisa que nós não podemos perder o foco é que a casa é dele, a palavra é dele, a graça é dele, a adoração é para ele. Oh, glória ao nome de Jesus. Às vezes a gente pega uns que se acha, mas Deus continua dono da glória, dono de tudo, de todas as coisas. E Deus, Ele usa os improváveis. Lembra de Noé, irmãos? Noé não entendia de arquitetura, Noé não era engenheiro, Noé não era marceneiro, mas Deus chega um dia em Noé e diz assim, quer salvar a tua casa? Quero. Quer se salvar também? Também quero. Então o projeto está aqui, ó. Eu quero crer que nem a ferramenta para ele fazer o que ele ia precisar para fazer a arca ele tinha. Até a ferramenta eu quero crer que ele teve que desenvolver. Só que tem uma coisa, há quem diga que ele levou de 100 a 120 anos para fazer a arca. Mas chegou um dia que Deus manda ele entrar e fechar a arca. Nota de rodapé: o improvável fez a arca e o engenheiro fez o Titanic. Mas você não vai dar um glória não, é? Oh, glória. Levanta a mão que eu vou profetizar. E prepara um glória para tu soltar aí. Deus não vai te deixar nem envergonhado e nem confundido com o projeto que Ele entregou nas tuas mãos. Oh, glórias a Jesus. Eu creio nisso, irmãos. Eu creio nisso. Sou testemunha do que eu estou falando aos irmãos. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Deus nos deu uma área em Catanduva e nós quisemos construir. Pedimos ao nosso pastor presidente: o senhor nos libera para nós começarmos a construção? Está liberado. Mas como é que constrói uma igreja, Jesus? E agora, como é que constrói? Me ajuda, porque eu preciso entender como constrói uma igreja. Aí eu estou pregando numa cidade do interior de São Paulo. Aí eu levantei de manhã, fui na recepção falar com a recepcionista, olhei para a porta do hotel, estava chovendo. Aí eu fui na avenida, bem na porta do hotel, para saber que pé que estava a chuva, se estava forte, se estava fraca. Quando eu estou voltando, num cantinho da recepção, sentado um senhor, disse assim: pastor Isaías de Oliveira? Sou eu mesmo. Pai do Senhor, pastor, eu estou aqui no hotel porque eu vim buscar uma convidada que vai pregar na nossa igreja, e eu estou aqui esperando ela. Prazer em ver o senhor. Eu não imaginava que eu ia encontrar o senhor aqui. Aí eu disse, eu estou no vácuo, né, irmão? Eu falei, eu também não, prazer. Deus abençoe o senhor. Eu estava viajando e eu cheguei essa madrugada, porque eu sou engenheiro e eu fui visitar uma obra. Opa, eu só, Jesus. Irmão, nós temos que ficar ligado, irmão. Nós temos que ficar ligado. É uma frase. É por isso que você não pode ficar conversando, batendo papo e mexendo em rede social na hora do culto. É uma frase que você pediu a semana inteira, Deus entrega numa frase o que você precisa.
Na hora que ele falou, pastor Rogério, na hora que ele falou assim, eu sou engenheiro, eu fui visitar uma obra minha em Minas Gerais. Falei, o senhor é engenheiro? Que maravilha. Falei, o Senhor me ajuda, oh glória. Aí eu disse assim, nós estamos num desafio lá em Catanduva. É mesmo? O senhor já começou a construir? Ainda não. Já tem um projeto? Também não. E que desafio que é? Falei, começar. Ele disse, puxa, queimou no meu coração aqui, o senhor me manda a metragem do terreno que eu quero te dar de presente o projeto. Não, eu dava um glória por essa palavra. Eu quero crer que na inauguração, se Jesus não voltar e permitir estarmos lá, Canaã vai estar junto lá. O senhor crê? Depois você abre lá na nossa rede social e dá uma olhada no que nós ganhamos. Só que aí ganhei o projeto, falei, que coisa linda. Ô Senhor, muito obrigado. Mas como é que começa isso aqui, Jesus? Aí eu mostrei para um amigo meu, ele falou assim, mas você para começar, você precisa de um estrutural. Não é assim não, isso aqui está bonito, mas tem uma estrutura por baixo disso. Ah, é? E como é que faz isso? Procurar um engenheiro. O engenheiro tem que lhe dar o estrutural. Será que se eu falar com esse homem, ele pode até te ajudar, mas tem que ser um engenheiro específico, estrutural. Senhor, quer saber de uma coisa? A casa é tua, estou perdendo os cabelos, o que não está caindo está ficando branco para fazer a tua obra. Toma conta da tua casa. E Deus gostou. Porque eu fui pregar numa reunião de obreiros, estou passando para beber água, um pastor falou assim, Pai do Senhor, pastor, Pai do Senhor, prazer em conhecer o Senhor. Prazer é todo meu. Isso aqui é um amigo meu, um engenheiro. Opa! Irmãos, eu estou falando debaixo do sangue de Jesus. Falei, o senhor é engenheiro? Sou engenheiro, pastor. Falei, puxa vida, que legal, nós estamos numa obra lá em Catanduva. É mesmo, que maravilha, o senhor já tem um projeto. Eu falei, já tenho um projeto, graças a Deus. Ele falou, mas a minha área mesmo é mais o estrutural. Pastor, só Deus pode fazer isso. Prepare um glória melhor do que esse. Mas eu nem falei ainda. É o improvável, mas quem está no trono é especialista em usar o improvável. Eita, calabachou. Estou sentindo Deus aqui. Falei, é mesmo, irmão? O senhor quer fazer parte da minha história? Ele falou, quero. O que o senhor precisa? O projeto. Ele nos deu o projeto. Um nos deu o estrutural, outros nos deu o arquitetônico, outros fez vídeo. E nós estamos lá para a glória do nome de Jesus. Então eu vou profetizar de novo para não ser mensagem de autoajuda, para você ficar, glória a Deus, glória a Deus, pensando que a mensagem de autoajuda é profético. Aconteceu comigo, vai acontecer com você. Levanta a mão e segura. Deus não vai te deixar envergonhado e nem confundido aonde Ele te colocou. Você pode dar um glória por esta palavra? Quem quer o homem? Eliseu. Aonde ele estava? No campo. Fazendo o quê? Arando a terra. Qual é a posição dele? Atrás da 12ª junta de boi. Mas nem para ser o primeiro, irmão. Para facilitar o profeta de achar. E quem diz que Deus precisa de colocar alguém de destaque para alguém enxergar? Se Deus quiser, Deus sopra o nome. Mas se Deus não quiser, Deus arranca de trás da porta. A Bíblia diz que Elias, ele vai até onde está Eliseu, e o texto diz que esse homem está arando a terra, mas lá na 12ª fileira de junta de boi, Elias passa pela primeira, segunda, quinta, 11ª, quando passa na 12ª, ele passa a capa nas costas de Eliseu, e não fica jogando confete não. Bom, como eu não sou o pastor daqui, eu posso falar. Porque tem coisas que o pastor da igreja não pode falar, irmãos, e não é porque ele não tem força, pelo contrário, o pastor é ele. Mas nós estamos vivendo uma geração de uns crentes tão melindrosos, que se o pastor, dependendo, falar algumas coisas, tem gente que vem te falar, olha, Deus está me confrontando, eu preciso mudar. Não, fica lá, tá vendo? Está dando indireta. Ó. Aí sabe o que Jesus faz? Traz um de longe, e eu vou falar, porque quando acabar o culto eu vou embora mesmo. Elias passa a capa nas costas de Eliseu e não fica jogando confete não. Rapaz, eu preciso de você, viu? Você pode ajudar? Você pode ajudar no departamento? Ah, não sei, não é o que eu quero. Eu não quero fazer nada. Quer, não quer, fica. Uma coisa eu sei, a oportunidade nunca é perdida. Quem perde sou eu, mas a oportunidade vai na casa de alguém, no colo de alguém. Mas prepare a tua glória, a obra de Deus não vai ficar refém de ninguém. Não vai. Oh, glórias a Jesus. Tem umas pessoas que se acham, né? Quero ver se eu sair, quero ver se eu entregar, eu quero o que vai dar. Vai ficar melhor. Porque Deus falou para Elias assim, tirando você, eu tenho 7.000 guardado na manga melhor do que você. E por que eu? Porque eu achei você. Mas se você não quiser, eu tenho 7.000 guardado na manga. Nota de rodapé, quer, não quer, Deus tem alguém para usar e o nome dele vai ser glorificado.
Elias passa a capa nas costas de Eliseu e não fica lá, vamos varão, me ajuda. Não, quer, não quer, fica. E Eliseu parece que já estava esperando. Porque Deus é demais, irmãos. Deus vai nos orientando. Quem anda ligado com Deus, Deus vai dando sinais. Deus vai dando sinais e você vai entendendo o propósito de Deus. E quando vem na bandeja, você diz, eu já sabia, Deus já estava me orientando. Porque dá a impressão, quando ele passa a capa nas costas de Eliseu, ele continua andando, Eliseu corre atrás dele e fala, senhor me espera só um pouquinho. Esperar para quê? Porque eu preciso despedir dos meus pais. Ele entendeu na hora. E ele aceitou a chamada na hora. Ele não só aceitou a chamada, como ele aceitou a mudança. Porque é impossível quem é chamado por Deus não ter mudança de vida. Quando Deus chama, Deus muda. E quem muda é Deus. O texto diz que Elias diz assim, ó, vai e volta pelo que eu te fiz. A minha tradução diz isso. Mas tem uma tradução que diz assim, ó, Elias virou para Eliseu e diz assim, ó, vai e volta depressa. Você sabe o que está acontecendo. E o texto diz que Eliseu vai lá, despede dos pais, e quando volta, a primeira coisa que ele fez, primeiro, ele aceitou a chamada, foi despedir dos pais. Segundo, ele já aceitou a mudança, porque quando ele sai da casa, ele pega o arado, pica no machado, mete fogo, mata o boi, faz churrasco e um culto de despedida. Estou indo embora. Se eu tivesse, aleluia, se eu tivesse lá, eu ia dizer assim, ô varão, não é melhor você guardar o arado? Esse negócio de ministério não é fácil não, viu? É melhor você guardar o arado e os bois, porque vai que não dá certo. Pelo menos você volta, você tem o que usar. Mas uma coisa é certa, irmão, quem foi chamado por homem? Quem chegou cortando o caminho e derrubando os outros? Quem chegou com inveja e com picuinha? Quem tem apadrinhamento ministerial, é bom guardar o arado mesmo, porque vai precisar usar. Mas quem Deus chamou, levanta a mão. Deus não vai deixar faltar a provisão na tua vida e na tua... Não vai. Oh, glórias a Jesus. Estou sentindo a presença de Deus aqui, viu, irmãos? Deus não vai deixar faltar. Lembra de Pedro? Quando Jesus chamou Pedro, falou, de hoje eu te faço de pescador de homem para pescador de peixe. Quando Jesus voltou para o céu, Pedro disse, quer saber de uma coisa? Eu tenho barco, eu tenho rede, eu tenho profissão. Eu não preciso disso. Jesus foi embora, mas eu tenho o que fazer. Eu quero ver pescar quem Deus fechou a porta da pesca. Porque Deus quando apresenta ninguém esconde, mas Deus quando esconde eu quero ver quem é que acha. Tentaram pescar a noite inteira. Eu não entendo de pescaria, irmãos. Eu não entendo. Mas não pegaram nada. Mas ao amanhecer do dia, eu quero ver fugir de quem Deus chamou. Quem foi chamado por Deus, irmão. Deus vai buscar na biqueira. Deus vai buscar no balcão, Deus vai buscar na balada, Deus vai buscar na esquina, Deus vai buscar na praia. Mas quem é de Deus, Deus não abre mão. E eu dava um glória mesmo, porque a tua casa, a tua família é de Deus. Deus não... Aleluia. O homem da areia chegou, pegaram alguma coisa? Não pegamos nada não. Jogue a rede do lado direito. Alguém do barco disse, já jogamos. E não só foi do direito não, foi direito, esquerdo, para frente, para trás, não pegamos nada. Mas o homem da areia, amanhecendo o dia, ninguém enxergando ninguém direito. Alguém do barco disse assim, ele disse lá da areia, joga do lado direito, eu estou mandando. Quem sabe alguém do barco disse, joga porque deve ser algum cliente já querendo comprar o fruto do nosso trabalho. Quando jogaram não conseguiram puxar. Quando conseguiram puxar, 153 grandes peixes. Tiago disse, eu sei quem faz isso. João disse, é Jesus. Pedro disse, ele me achou. Deus não abre mão daquilo que é... E detalhe, prepare um glória, quando chegaram na areia da praia, o que eles tentaram pegar a noite inteira para provisão, já tinha assado na brasa, água fresca e fogueira acesa. Eita, Jesus! Oh glória! É